Bem, vamos para mais uma aula. Essa nossa aula é sobre eletrodinâmica. Como eu falei anteriormente, a gente estava na eletrostática, agora chegamos na eletrodinâmica. Nós vimos a questão dos raios, dos relâmpagos, né, dos trovões, como acontece, aquela aula bem completa, né? Passou até, no caso do tempo ideal aí, mas foram 40 minutos de aula, mas como a gente vem com aulas mais curtas, né? Aquele ali mais longuinho um pouquinho não faz mal a ninguém. Até porque na nossa aula, se a gente for para o Meet, né? Online, a aula vão ter pelo menos aí, pelo menos 40 minutinhos, né? Então, lá 40 minutos gravado, você pode ver a hora que você quiser, né? O momento que você tiver tempo. Baixa aí, pega um Wi-Fi, baixa e assiste tranquilamente, né? Fica mais favorável, né? Dei continuidade, né, com os vídeos, porque eu depois da volta ali da semana de julho, que eu tinha comentado com vocês, né, que tinha dado uma queda na quantidade de pessoas assistindo, aí subiu novamente, aí eu continuei, tá? Senão eu teria ido pro Meet no online mesmo, porque se for só para 15 pessoas assistir, eu assisto, né, eu dou aula no Meet, que em duas turmas já dá os 15 e aí já dá a meta pelo menos aí, né, de visualização pelo menos, né, de alunos, né? Nós temos 200 alunos, né, só 15 assistindo, então tem alguma coisa errada, né? E a gente sabe que tem pelos nossos gráficos, nossas tabelas aqui, pelo nosso controle, nós temos 70% dos alunos, né, pelo menos fazendo aí tudo por completo, né? Pelo menos. Tem aqueles outros 20% que às vezes pega, às vezes não pega, às vezes assiste, às vezes não assiste, né? Mas a gente tem todo o controle, tá certo? Então, vamos dar início, né, sobre a eletrodinâmica, que é muito mais rápido, porque a gente já tem a base da eletrostática, e aí a gente só vai tentar diferenciar aí, né, compreender essa diferença, né, do dinamismo. Por que é dinâmico, né? Porque ela vai sair de um ponto a outro, ela vai ter movimento. A estática ela fica lá parada, como a gente viu, né? Então, vamos lá. Vou ampliar para vocês poderem ver. Aqui, ó. Está no livro, certo? Quem tiver com o livro, se eu não me engano, é a página 202, tá? Página 202 do livro, quem tiver com o livro, tá? Página 202, isso. Então, essa imagem aí, dá para vocês, se quiser acompanhar pelo livro, pode acompanhar por aqui mesmo, dá para ver, dá para ler tranquilamente, ok? Então, até agora, né, nós vimos fenômenos elétricos estudados pela eletrostática, né, em que as cargas elétricas ao final, né, em que as cargas elétricas, né, ao final de um processo de eletrização ficavam em repouso, ficavam paradinhas, né, e restritas ao corpo eletrizado, quem está eletrizado é porque está carregado, né, ou positivamente ou negativamente, tem que lembrar disso. Na eletrodinâmica, estudamos os fenômenos elétricos que se manifestam quando as cargas elétricas em excesso estão em movimento. Eles vão entrar em movimento, certo? Aí a gente vê 4 placas, né? 2 aqui do lado esquerdo, na letra A, e 2 do lado direito, na letra B. As 2 aqui do lado esquerdo, nós temos a placa carregada negativamente, a outra positivamente, e no meio o ar seco. O ar seco vai isolar, né? Vai ser um isolante, certo? Já no B, nós vamos ter as mesmas placas, né? Carregadas negativa, outra positiva, só que no meio eu tenho um fio metálico encostando nas duas. O que vai acontecer? Os elétrons, né, que é os negativos, carregados negativamente, vai fazer essa transição do negativo para o positivo, tá? E mais na frente a gente vai ver
que ocorreu, por convenção. Convenção é um acordo, tá? Vamos dizer assim, um acordo internacional do que a carga ela vai se mover do positivo para o negativo, tá? Mas os elétrons se movem do negativo para o positivo. Olha, professor, que doideira é essa? É porque antigamente não se tinha noção da questão dos átomos, né? Não tinha as teorias ainda quando determinaram essa questão de que era o positivo que ia para o negativo. Eles diziam isso, tá? Tinha esse fluido do positivo para o negativo. E aí ficou, né, assim conhecido no mundo, até chegar às teorias atômicas e subatômicas que mostraram que os elétrons e os negativos que se transferem para o positivo, tá? Neutralizando a carga, tá, do positivo, reduzindo essa carga do positivo. É como se ele mandasse o negativo para o positivo e o positivo neutralizasse ou corresse para o negativo também, tá? Tivesse uma troca, tá certo? E aí, por convenção, certo? Por conta disso, fica determinado assim. Por convenção é do positivo para o negativo, mas na prática, como funciona mesmo, é do negativo para o positivo. A gente vai ver a imagenzinha mais na frente mostrando essa questão. Aí ele fala assim, a representação esquemática, né? Em A, aqui ó, tá? Aqui ó, em A, placas metálicas, uma com carga total negativa e outra com carga total positiva, separadas apenas pelo ar seco, né? Que é isolante. E em B, um fio condutor metálico ligando as placas anteriormente, separadas pelo ar, né? Elas estavam anteriormente separadas pelo ar, agora o fio, né, metálico ali, parece pela cor, como se fosse um fio de cobre, né? Fazendo a ligação entre eles. Fazendo a ligação, se eles estão carregados eletricamente, vai ocorrer o movimento da carga, né? Que lembrando, são os elétrons, certo? Na situação A, existe atração elétrica entre as placas carregadas, tá? Ali que tem o ar seco no meio, né? Na situação A. Em virtude de suas cargas opostas. Tem a atração, tá? Mas não tem como, tá? Não tem como ser passada, porque tem um isolante no meio. Quem é o isolante? O ar, né? O ar seco, tá certo? Mas os elétrons da placa esquerda continuam restritos à sua superfície por causa da ação isolante do ar, né? Então, ó, presta atenção. Mas os elétrons da placa à esquerda, né, que está negativo, né, continuam restritos à sua superfície, continua lá preso, tá? A superfície por conta do isolamento do ar. Ele não vai conseguir passar por causa do ar seco, certo? Há uma energia, tá? Há uma energia potencial elétrica nesse sistema, porque ele está carregado eletricamente, tá? Como também tem uma energia potencial elétrica no positivo, mas ambos estão estagnados. Ela é energia eletrostática, né? Como a gente viu, eles estão estáticos, eles estão carregados positivamente e negativamente, mas não ocorre transição, está parado, tá certo? Então, há uma energia potencial elétrica nesse sistema, né, representada pelas partículas portadoras da carga elétrica. Energia, no caso é a energia armazenada, pronta para ser transformada em outra forma de energia. A energia cinética, no caso, ou de movimento, né, que é nessas partículas cinéticas. Quando eu falo de cinético, estou falando de movimento, tá? Estático está parado. Estátua é estático, tá? E aí eu tenho o cinético, que é movimento, certo? Na situação B, os elétrons, né, eles adquirem energia cinética graças ao contato do fio condutor entre as placas. É semelhante ao processo de eletrização por contato. Lembra que a gente viu a eletrização por contato? Ele toca e ele passa a corrente, né? Os elétrons se redistribuem pelo conjunto como se ambas as placas e o fio
fossem um só corpo condutor. Por causa da diferença de cargas, né? Por conta dessa diferença de cargas, desculpa, por causa da diferença de carga, né? Elétrons são transferidos da placa negativa à esquerda para a placa positiva à direita, né? Preste atenção, por causa da diferença de cargas. Um está negativo e o outro está positivo. Se tivesse positivo, não ia ficar ali os dois na mesma, mesmo encosta no fio, não ia acontecer nada. Tá? Quando existe um movimento ordenado de elétrons ao longo de um meio condutor, qual é o meio condutor? O fio, né? Isto é, um movimento sempre na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Há uma corrente elétrica. Tá na mesma direção, no mesmo sentido, certo? Há uma corrente elétrica. Então, na situação B, o movimento dos elétrons da placa da esquerda para a direita é uma corrente elétrica, certo? Sabemos hoje que o fluxo ordenado, vou ampliar um pouquinho para ficar melhor para vocês lerem, tá? Estou aqui no último parágrafo. Tá? Sabemos hoje que o fluxo ordenado de partículas em um metal é de elétrons, né? Sabemos hoje que o fluxo ordenado de partículas em um metal, lá no fio, por exemplo, é de elétrons e não de prótons. Tá? Prótons é a carga positiva. Mas, por razões históricas, convencionou-se que a indicação do sentido da corrente seja sempre a oposta. Isso é, correspondente ao movimento de cargas positivas. Tá? Lembra a historinha da convenção que eu falei? Por questões históricas, né? Tá? Isto, no caso, né, embora a corrente elétrica e suas propriedades já fossem conhecidas por volta do século XIX, ainda não havia uma teoria atômica bem desenvolvida. Né? Questão de teoria atômica. Aí vai ter John Thomson, tá? Isso aí vocês veem no 9º ano, tá? Os teóricos, tá certo? Ou no ciclo 4, tá? Então, né, pensava-se que a corrente elétrica fosse o deslocamento do fluido elétrico positivo. Pensava que era o positivo que se fluía, tá? O que influenciou a convenção para o sentido da corrente elétrica, tá? Que aí essa convenção está explicada aqui, ó. A convenção da corrente elétrica, tá? Aqui, ó, a placa negativa com a placa positiva, o fio fazendo a transição. Aí ele está mostrando bem direitinho que os elétrons estão fluindo, né? Tá vendo os elétrons, essas bolinhas vermelhas negativas, tá? Um sinalzinho de menos, de negativo, tá indo para o positivo, tá? Pelo fio metálico, tá? Gerou uma corrente elétrica, né? Tá no mesmo sentido, na mesma direção, certo? Mas no sentido convencional, no sentido histórico que foi determinado, né, há muitos anos atrás, lá no século XVIII, o sentido é esse. Tá? A gente dá o izinho aí, ó. Esse izinho é a siglazinha do sentido convencional da corrente, é do positivo para o negativo, tá certo? Mas você tem que saber que os elétrons fluem, né, o elétron negativo flui para o positivo. Aí ele vai ser doado, certo? Então aqui, ó, o que ele fala? Representação esquemática da corrente elétrica, o fluxo ordenado de elétrons livres por meio de um fio condutor. Tá? E aí ele fala, vou ampliar até mais para ficar melhor. O efeito dos elétrons se dirigindo para a placa positivamente carregada, né, positivo ali, ou mais, seria o mesmo de cargas positivas se dirigirem dessa placa para a que está à esquerda, negativamente carregada. Sinalzinho aí de menos, né? Que é o sentido adotado por convenção, que é o que eu expliquei, né? Por convenção, questão histórica, né? Seria como se fosse do positivo para o negativo, mas na prática o certo é do negativo para o positivo. Assim, não há inconveniente no fato de o sentido adotado para indicar uma corrente elétrica ser do lado positivo para o negativo. Tá certo? Quando os elétrons migram
para a placa positivamente carregada, ocorre a redução da energia potencial elétrica. Vai ocorrer essa redução de todo jeito. Assim, no caso que estudamos na situação A, é aquela em que a energia potencial elétrica é maior, já que na situação B a energia potencial elétrica vai diminuindo à medida que os elétrons em excesso se movimentam para a placa à direita, né? Então, a energia potencial elétrica vai diminuindo, né, em B, lá em B, na imagem B, à medida que os elétrons, né, em excesso na placa da esquerda vão para a placa da direita, ok? Então, é essa questão da convenção. Convenção só fala que é da direita para a esquerda, do positivo para o negativo, certo? Mas a prática, como ocorre, é da esquerda, no caso aí, né, que a gente está vendo, do negativo para o positivo, tá? Daqui nessa imagem, da esquerda para a direita. O pessoal podia estar ao contrário? Podia estar ao contrário, tá? Podia estar o positivo do lado esquerdo e o negativo do lado direito. Só que aí você sabe que o negativo vai para o positivo, certo? Agora, se eu disser assim, botar lá na questão, qual o fluxo energético em elementos carregados positivamente e negativamente? Por convenção, qual é o fluxo? Aí você vai colocar lá, por convenção é do positivo para o negativo, mas na prática, ao certo, como ocorre naturalmente, né? Isso ocorre em uma questão da natureza, é do negativo para o positivo, porque os elétrons, que a placa que está carregada negativamente é que sai, que flui para o positivo, ok? Ocorre a atração do negativo para o positivo. O positivo vai puxar os elétrons, certo? Vai chegar num período em que tantos elétrons vão passar para a placa positiva que ela vai se estabilizar, tá? Vai ficar neutro, os dois, tá certo? A não ser que continue alguma coisa vindo e carregando essa placa, tá? Continue um fluxo aí contínuo de carga, fazendo com que essa placa continue recebendo a carga negativa. Aí ele vai continuar passando para o positivo, tá? Não vai parar, ok? Se tiver estagnado as duas, sem nada de fora, tá? Vai passar do negativo para o positivo até se estabilizar. Fica estabilizado. Os elétrons vão passar todos e vai ficar estabilizado. Aí o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Passou todos os elétrons lá para o positivo. Vai ficar estabilizado, tá? Aquela quantidade de elétrons aumentou na placa positiva, tá? E estabilizou na placa que estava negativa. Então aqui eu vou continuar negativo e aqui estava positiva. Como recebeu muitos elétrons, vai se estabilizar, vai ficar negativo. Ele vai ficar negativo e negativo, aí vai ficar neutro. Não vai acontecer mais atração, vai parar a atração, vai acabar a atração, né? E eles vão ficar os dois negativos, tá ok? Ficando os dois negativos, acaba essa atração, ok? Então, a gente fica aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. E uma boa semana para vocês, né? Uma boa semana. Nossa Semana da Pátria. Brasil, um abraço para vocês. Até mais.